O hospital esquecido, Hospital Psiquiátrico Santa Amélia, ficava nos arredores da cidade no interior do Maranhão, isolado em meio a uma vegetação densa e retorcida. Fechado há mais de 30 anos, acumulava histórias perturbadoras sobre pacientes desaparecidos, médicos que enlouqueceram e experimentos clandestinos. Mas para Leonardo, nada disso passava de boatos criados para assustar curiosos. Ele era um explorador urbano e com curiosidade aguçada, famoso por suas expedições em locais abandonados. E agora estava prestes a registrar sua maior descoberta. Ele estacionou o carro perto da entrada enferrujada e pegou sua mochila. O equipamento estava pronto: lanterna, câmera, gravador de áudio e uma faca, por precaução. Com um último olhar para o céu nublado, respirou fundo e começou a gravação. Aqui estamos, pessoal, o lendário Hospital Santa Amélia. Dizem que quem entra aqui nunca sai igual. Vamos descobrir. Ao empurrar o portão, um rangido ecoou. Pelo vazio, o ar lá dentro era espesso, carregado com o cheiro de mofo e ferrugem. Pedaços do teto haviam desabado, e os corredores eram um labirinto de macas enferrujadas e papéis médicos espalhados pelo chão. Leonardo avançou com cautela, iluminando o caminho com sua lanterna. Algumas portas estavam entreabertas, revelando salas de atendimento repletas de fichas deterioradas. Mas um detalhe chamou sua atenção. Ao fundo do corredor principal, uma porta diferente. Ela não era como as outras, que estavam podres ou caindo aos pedaços. Era de um material escuro, liso, quase polido, e tinha marcas profundas de unhas humanas. Ao redor, símbolos riscados nas paredes pareciam formar uma barreira. Mas o que realmente fez seu coração acelerar foi a frase repetida dezenas de vezes. Não, abra, ele está acordado. Leonardo sorriu. Isso vai ser bom demais. Ele se aproximou, sentindo o ar ao redor ficar mais frio. Tocou a superfície da porta, gelada. E então, algo do outro lado bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. Leonardo congelou. O som foi abafado, mas estava ali. Respirou fundo, acalmando o próprio nervosismo. Deve ser algum animal preso aqui dentro. Ele testou a maçaneta, mas estava travada. Pegou a barra de ferro caída no chão e forçou. O rangido foi longo e arranhado, e então um estalo seco. A porta se abriu. Um cheiro pútrido escapou dali, e a escuridão parecia engolir a luz de sua lanterna. Dentro, havia apenas um quarto vazio. Nenhuma janela, nenhuma saída. Apenas uma cadeira, de rodas virada para a parede. E então, enquanto ele observava, a cadeira girou sozinha. Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Seu instinto gritava para correr, mas a câmera ainda estava gravando. Precisava registrar mais. Mas então, no fundo da sua mente, algo sussurrou seu nome. E a porta atrás dele se fechou sozinha. Leonardo segurava a lanterna com mais força, o coração acelerado. O quarto onde ele estava era pequeno, com paredes rachadas e um chão coberto de manchas escuras. O cheiro de mofo e podridão impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço. A cadeira de rodas, antes virada para a parede, agora estava de frente para ele. O couro gasto rangia levemente, como se algo invisível ainda estivesse sentado ali. Leonardo deu um passo para trás. Tentou abrir a porta, mas ela não se movia. Girou a maçaneta com força, forçando-a, mas parecia que algo do outro lado a mantinha fechada. Droga, murmurou, tentando manter a calma. Respirou fundo e se virou de volta para o quarto. A cadeira ainda estava lá, imóvel. O silêncio era esmagador. Mas então ele percebeu. O ambiente estava diferente. O papel, de parede descascado, parecia mais escuro. Os símbolos riscados ao redor da porta estavam sumindo, como se algo os estivesse apagando. E o pior,
A sala parecia maior do que antes. Ele apontou a lanterna para os cantos. As sombras pareciam se mexer de forma estranha, alongando-se, distorcendo-se. Então, um ruído baixo começou. Toque, toque, toque. 3 batidas, não na porta, mas dentro do quarto. Leonardo virou a câmera na direção do som. No canto, onde antes havia apenas uma parede, agora existia uma porta idêntica à que ele havia arrombado. Seus olhos se arregalaram. O que, antes que pudesse terminar a frase, a nova porta se abriu. O breu do outro lado era absoluto, mas algo estava lá. Algo que respirava. Leonardo engoliu em seco. Ele não via nada além da escuridão, mas sentia uma presença. Algo o observava. De repente, passos começaram a ecoar do outro lado. Primeiro lentos, arrastados. Depois mais rápidos, o pânico tomou conta dele. Isso não é possível, isso não é possível. A nova porta se escancarou e o quarto foi preenchido por um vento gelado. As luzes da lanterna piscaram violentamente. O som de arranhões ressoou nas paredes. E então ele viu. Do outro lado da escuridão, 2 mãos pálidas seguravam o batente da porta. Unhas compridas e sujas cravavam-se na madeira. Aos poucos, uma figura alta e magra começou a emergir. Seu rosto estava encoberto por sombras, mas Leonardo conseguia distinguir uma boca larga, muito larga, esboçando um sorriso doentio. O ser inclinou a cabeça como se estivesse analisando sua presa. E então, com um sussurro frio como a morte, murmurou: "Você abriu a porta. Agora não pode fechá-la." O ser continuava parado no batente da porta, apenas observando. Seu sorriso largo parecia se estender além do natural e seus olhos... Não havia olhos. Apenas sombras vazias onde deveriam estar. Leonardo sentiu seu corpo paralisar. Seu instinto gritava para correr. Mas para onde? A porta atrás dele não abria, e a única saída agora era através da criatura. A respiração do ser era lenta, profunda. Então, sem aviso, ele deu um passo à frente. Leonardo recuou, apertando a lanterna e a câmera com tanta força que seus dedos doíam. Quem? Quem está aí?" Sua voz saiu tremida. A figura inclinou a cabeça para o outro lado como um animal curioso. "Você abriu a porta", repetiu, a voz parecendo vir de todas as direções. Leonardo sentiu algo frio subir por sua coluna. Ele não esperou mais. Girou nos calcanhares e correu para a porta que havia arrombado antes. Bateu nela com força, chutou, gritou. Nada. Atrás dele, os passos começaram novamente, lentamente, arrastados, como se a criatura estivesse saboreando cada momento. Leonardo virou-se apenas por um segundo. O quarto estava mudando. As paredes estavam mais escuras, pulsando como se fossem feitas de carne. O chão antes de madeira agora era algo pegajoso, úmido. E então, o pior aconteceu. A luz de sua lanterna falhou por um momento, e quando voltou, a criatura estava a poucos centímetros de seu rosto. Leonardo gritou, tropeçando para trás. Mas não havia mais chão. Ele caiu. Caía em um buraco negro que não deveria estar ali. A câmera girava no ar, capturando apenas flashes da criatura, observando-o de cima. O sussurro ecoou uma última vez. "Agora você pertence a ele." Leonardo acordou com um gosto metálico na boca. Sua cabeça latejava como se tivesse sido golpeado com força. Ele piscou algumas vezes, tentando ajustar a visão ao ambiente ao seu redor. Mas algo estava errado. Muito errado. O quarto desaparecera. Agora, ele estava em um corredor estreito e infinito, cujas paredes pulsavam como se estivessem vivas. A textura da superfície lembrava carne crua, com veias escuras latejando sob a superfície. A lanterna ainda estava em sua mão, mas a luz piscava, revelando apenas vislumbres do horror ao seu redor. No chão, manchas escuras escorriam entre rachaduras que pareciam bocas abertas, sussurrando em uma língua que ele não entendia.
Leonardo respirou fundo. O ar ali era quente e pesado, como se estivesse dentro de um organismo vivo. Isso não é real. Ele tentou se levantar, mas suas pernas tremiam. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, olhou para trás. O buraco por onde caíra não existia mais. Ele estava preso ali. O silêncio foi interrompido por um ruído arrastado. Alguém ou alguma coisa estava se movendo no corredor. Leonardo apontou a lanterna, mas a luz parecia não alcançar longe o suficiente. Mesmo assim, conseguiu distinguir algo. Havia rostos saindo das paredes. Eles não tinham olhos, apenas bocas escancaradas que murmuravam palavras ininteligíveis. Os lábios se moviam, formando sorrisos doentios. E então, todas as bocas falaram ao mesmo tempo. Ele está vindo. Leonardo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Seu instinto gritava para correr. Ele não sabia para onde, mas qualquer lugar era melhor do que ali. Começou a correr pelo corredor interminável, os passos ecoando no vazio. Cada vez que olhava para os lados, os rostos se multiplicavam, murmurando palavras que ele não queria entender. Mas então, no fim do corredor, ele viu algo, uma porta preta, idêntica à que ele havia arrombado no hospital. Se havia uma saída, era por ali. Leonardo correu, sentindo o ar atrás dele ficar mais pesado. Algo estava se aproximando, algo enorme. Os sussurros se transformaram em risadas. O corredor começou a tremer. Ele estendeu a mão para a maçaneta, mas antes que pudesse abrir a porta, algo o agarrou pelo tornozelo. Ele gritou, caindo de bruços. A lanterna deslizou pelo chão, girando até iluminar o que estava atrás dele. E então ele viu. A coisa que o seguia não era humana. Era um amontoado de sombras contorcidas, com braços longos e dedos afiados. O rosto era uma máscara vazia, sem olhos, apenas uma boca gigantesca que se abriu. E sussurrou com milhares de vozes ao mesmo tempo. Você nunca sairá daqui. Leonardo gritou quando a criatura puxou sua perna. Então, a porta se abriu sozinha. Uma luz vermelha intensa escapou de dentro, e Leonardo foi arrastado para dentro dela. E então, tudo ficou escuro. Leonardo sentiu seu corpo ser sugado pela luz vermelha. A pressão ao seu redor era esmagadora, como se estivesse sendo arrastado por um turbilhão invisível. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca, e então tudo parou. Ele caiu no chão com força. O impacto o deixou zonzo, mas a dor foi o menor dos seus problemas. Ele abriu os olhos e percebeu onde estava. O Hospital Santa Amélia, mas não o mesmo hospital que ele conhecia. As paredes estavam cobertas por algo orgânico, como uma mistura de carne apodrecida e concreto rachado. O chão parecia respirar sob seus pés. O ar estava impregnado com um cheiro insuportável de ferro e podridão. A luz era fraca, mas suficiente para ver as sombras se movendo ao seu redor. Ele percebeu que estava em um quarto de paciente, mas diferente dos normais. A única saída era uma porta velha e gasta, a mesma porta preta. Leonardo engoliu seco. Ele sabia que abrir aquela porta poderia ser um erro, mas ficar ali era ainda pior. De repente, algo se mexeu no canto da sala. Ele virou a lanterna e viu. No canto do quarto havia um leito hospitalar enferrujado, e nele uma figura magra e pálida se contorcia, coberta por lençóis imundos. Seus olhos estavam costurados com fios escuros, a boca costurada também. A respiração da figura era irregular, como se estivesse tentando falar, mas sem conseguir. Leonardo recuou, sentindo o pavor subir pela sua espinha. Então, sem aviso, a coisa na cama se mexeu de forma violenta, arrancando os fios que costuravam sua boca. A pele rasgou e um grito inominável ecoou pelo quarto. Os vidros das lâmpadas explodiram. As paredes pulsaram como se estivessem vivas. E então a coisa sussurrou seu nome.
Leonardo, você abriu a porta errada. O pavor tomou conta dele. Ele girou a maçaneta da porta preta e a abriu desesperadamente. Mas o que havia do outro lado não era uma saída, era apenas o começo do verdadeiro inferno. Leonardo nunca mais foi visto. As autoridades foram procuradas, trabalharam muito, mas não encontraram nenhum vestígio de Leonardo até hoje. Esse hospital continua esquecido. As pessoas da cidade não ousam passar perto desse prédio em ruínas.